Olá, galera do oitavo ano, aqui quem vos fala é o professor Abrão Nascimento, professor de História. Vamos estar aí dando início ao segundo bimestre. Então vamos nessa para mais uma aula de História. Galera, nosso primeiro conteúdo aqui do segundo bimestre vai ser sobre o processo de independência dos Estados Unidos. Para compreendermos esse processo de independência dos Estados Unidos, é necessário analisarmos os antecedentes históricos que vai culminar, nessa independência dos Estados Unidos. Primeira coisa que vocês têm que compreender, que os Estados Unidos, antes deles se tornarem independentes, eles eram formados por 13 colônias. Essas 13 colônias pertenciam à Inglaterra. As 13 colônias, elas eram subdivididas. Existiam as colônias do norte e as colônias do centro e as colônias do sul. Tá? Essa era a subdivisão das 13 colônias. E é importante aqui destacar que a Inglaterra era a metrópole dessas 13 colônias. E a Inglaterra, num período de 180 anos, ela negligenciou as suas colônias, no que ficou conhecido como negligência salutar. O que significa isso? A Inglaterra não deu a devida atenção às suas colônias, ou seja, a Inglaterra não estava muito interessada na exploração dessas 13 colônias, ela estava mais interessada em resolver os próprios conflitos internos, que ocorriam lá na Inglaterra. Então, durante esse período aí de 180 anos, a Inglaterra negligenciou as suas 13 colônias aqui na América. Devido a esse fator, as colônias, principalmente do norte, obtiveram uma certa autonomia, principalmente econômica. Por exemplo, as colônias do norte realizavam até um comércio que ficou conhecido como comércio triangular. O que seria esse comércio triangular? Os colonos das colônias do norte, eles levavam até as Antilhas, que ficavam na América Central, roupas e alimentos e trocavam por açúcar. Esse açúcar ele era transformado em melaço e posteriormente era transformado em rum, que era uma bebida muito forte. Então esse rum era levado para o continente africano e lá na África eles trocavam por ouro e principalmente por escravos africanos. E eles traziam esses escravos africanos aqui para a América e iriam comercializar esses escravos africanos, principalmente lá com as colônias do sul. Então isso se deu o nome de comércio triangular, essas trocas comerciais que existiam ali das colônias do norte com as Antilhas na América Central e também com o continente africano. Então a colônia do norte possuía essa autonomia econômica. Então quando que a Inglaterra vai mudar sua política colonial? Quando é que ela vai estabelecer realmente a chamada política mercantilista aqui nas suas 13 colônias aqui da América? Pessoal, a Inglaterra só vai mudar o seu sistema político colonial a partir de alguns acontecimentos que ocorreram na Inglaterra. Por exemplo, a Guerra dos 7 Anos, que envolveu a Inglaterra lá numa disputa com a França de 1776 a 1763, uma guerra constante ali de 7 anos contra a França. E a Inglaterra saiu vitoriosa nessa guerra, conhecida como Guerra dos 7 Anos. Entretanto e todavia, a Inglaterra saiu da guerra devastada economicamente, porque ela gastou muito dinheiro. Então era necessário encontrar alternativas, formas de solucionar, de sanar essas dívidas econômicas que foram contraídas devido à Guerra dos 7 Anos. Além da Guerra dos 7 Anos, a Inglaterra estava passando pelo processo industrial. Então os burgueses, que eram os donos dos meios de produção, desejavam matéria-prima, desejavam mercado consumidor
e eles pressionavam o rei da Inglaterra para que ele, né, pudesse realmente implementar a política mercantilista aqui nas 13 colônias. Então é a partir daí que o parlamento inglês vai começar a aprovar diversas medidas, diversas leis que irão ser impostas aos colonos aqui das 13 colônias inglesas, né? A primeira lei que vai ser implementada pelo parlamento, na verdade, pelo parlamento inglês, vai ser a lei do açúcar, né? A lei do açúcar que vai ser ali aprovada pelo parlamento inglês em 1764, no qual estabelecia ali tarifas, né, principalmente sobre a importação do açúcar. Ou seja, com esta lei a Inglaterra almejava acabar, né, com aquela autonomia econômica que a colônia do norte possuía, executando lá o comércio triangular. Então, com a lei do açúcar, ela coibia, né, esse comércio triangular, criando impostos sobre a importação do açúcar. Isso ocorre em 1764. A segunda lei que vai ser aprovada pelo parlamento inglês é a lei do selo, em 1765. A lei do selo vai dizer que todo documento, jornal que circulasse nas 13 colônias deveria ter um selo, né, um selo real britânico. E esse selo ele era cobrado, né, existia uma taxa para colocar esse selo. E a Inglaterra, ela previa com isso impedir que as ideias, né, dos pensadores iluministas como John Locke, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, né, chegassem até esses colonos aqui da América do Norte, tá? Principalmente as 13 colônias, né, inglesas. A outra lei vai ser a lei do Atos de Townshend, né, elaborada e aprovada pelo parlamento inglês em 1767. Essa lei ela vai estabelecer também taxas, né, de importação de diversos produtos de consumo, como por exemplo o vidro, né, o algodão, entre outros produtos que iam ser taxados com a lei do Atos de Townshend, tá? A outra lei vai ser a lei do chá. Essa lei do chá vai ser o estopim, ela vai ser aprovada em 1773, aprovada também pelo parlamento inglês. A lei do chá vai conceder à Companhia das Índias Orientais o monopólio sobre o chá, ou seja, os colonos aqui das 13 colônias só poderiam comprar o chá dessa Companhia das Índias Orientais. E essa companhia pertencia à Inglaterra, né? Então observe que criou-se aí um monopólio, né? A Inglaterra adotou uma das características, né, da política mercantilista, que era o pacto colonial. O pacto colonial era o monopólio que a metrópole exercia sobre sua colônia. Então a Inglaterra começou realmente a exercer a política mercantilista que até então ela não tinha exercido. E essa lei do chá foi o estopim para os colonos aqui das 13 colônias organizarem um motim. E esse motim que vai ficar conhecido como a Festa de Chá de Boston. Cerca de 150 colonos irão se organizar para fazer esse motim. Quando 3 navios ingleses, né, da Companhia das Índias Orientais aportam lá no porto de Boston, eles vão atacar esses 3 navios e vão jogar toda a carga de chá no mar. Vão lançar cerca de 150 toneladas de chá ao mar. E esse episódio, esse motim, ficou conhecido como a Festa de Chá de Boston. Inclusive, essas 150 pessoas, né, esses 150 colonos, se disfarçaram de indígenas justamente para realizar esse motim. A Inglaterra, quando soube disso, vai ficar nervosa e vai implementar uma lei rígida, né, que vai ficar ali conhecida pelos colonos como leis intoleráveis, que era impossível tolerar aquelas leis que a Inglaterra havia criado devido ao episódio da Festa de Chá de Boston. As leis intoleráveis, a Inglaterra estipulava que o porto de Boston, o principal porto das 13 colônias que ficavam lá em Massachusetts, deveria ser fechado. E ainda pelas leis intoleráveis, a Inglaterra indicaria um novo governador para Massachusetts, né? Então observe que essas leis
acenderam ainda mais as tensões entre colonos e metrópole. O que vai ocorrer depois das leis intoleráveis? Né? Os colonos irão se organizar no chamado Primeiro Congresso Continental da Filadélfia, que vai ser organizado por um homem chamado George Washington. Ele vai organizar esse Primeiro Congresso Continental da Filadélfia com objetivos dos colonos das 13 colônias participarem do parlamento inglês. Inclusive, eles vão utilizar uma frase do pensador iluminista chamado John Locke, quando ele fala o seguinte: quando o Estado é tirânico, a sociedade tem o direito à revolução. Ou seja, a Inglaterra estava agindo de forma abusiva, né, taxando os colonos das 13 colônias com diversos impostos. Então eles viam ali que era possível, né, se manifestar, ter um direito à revolução. Então, no primeiro Congresso Continental da Filadélfia, eles se organizam com o intuito não de se separar, mas com o intuito de os colonos participarem ali do parlamento inglês. O que a Inglaterra vai fazer? Obviamente vai recusar essa participação dos colonos no parlamento inglês e eles vão se organizar novamente no chamado Segundo Congresso Continental da Filadélfia em 1776. Esse sim com o objetivo já de emancipação política, né, de se separar ali da Inglaterra, uma vez que a Inglaterra não aceitou as reivindicações dos colonos. Então, em 4 de julho de 1776, vai ser redigido por Thomas Jefferson a Declaração de Independência dos Estados Unidos, 4 de julho de 1776, que é a data de independência dos Estados Unidos, que inclusive é feriado nacional lá nos Estados Unidos. Então, a partir desta data, as 13 colônias se autoproclamavam independente em relação à Inglaterra. É lógico que a Inglaterra não vai aceitar essa autoproclamação deles, dos colonos, das 13 colônias, se tornarem independentes. Então, o que vai ocorrer depois disso aí? Vai ter uma guerra de independência que vai durar 7 anos, de 1777 até 1783. Vai ser chamada Guerra de Independência, no qual os Estados Unidos vai ter o apoio aí da França e da Espanha, que eram países rivais da Inglaterra, e vai ter uma batalha chamada Batalha de Yorktown, né, que a Inglaterra vai acabar sendo derrotada ali porque os franceses, principalmente os franceses, ajudaram ali os Estados Unidos. E em 1783 a Inglaterra vai se ver obrigada a assinar o chamado Tratado de Paris, no qual ela reconheceria oficialmente ali a independência dos Estados Unidos. É importante destacar o seguinte, que a Declaração de Independência dos Estados Unidos teve forte influência dos ideais iluministas, principalmente de liberdade e igualdade. É tanto que Thomas Jefferson ele vai ser o terceiro presidente, né, dos Estados Unidos. O primeiro vai ser George Washington, né, que organizou os congressos, e também ele era o líder ali do exército, né, da Guerra de Independência. George Washington se tornou o primeiro presidente dos Estados Unidos. Então esse foi todo o processo, né, que vai culminar na independência dos Estados Unidos. Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado aí pela atenção e bons estudos.